Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, e nosso objetivo é aprofundar discussões fundamentais sobre tributação, indo além do senso comum e explorando as ideias que influenciam o pensamento tributário. O episódio de hoje é fruto de uma curiosidade que surge com bastante frequência entre aqueles que começam a se familiarizar com a linguagem que nós utilizamos aqui na ESTB. Muitas pessoas se perguntam por que nós da ESTB falamos em campo tributário e não em sistema tributário. O que quer dizer um campo tributário? Por que falar que um tributarista opera em um campo? É só um modismo? Há alguma teoria de fundo por trás disso? Enfim, as curiosidades aqui envolvendo essa nossa prática linguística, vamos chamar assim, são as mais variadas possíveis. E a resposta a essa pergunta é sim, existe sim uma teoria, existe uma posição metodológica, existe uma escolha consciente sobre o uso da expressão que tem a ver com a maneira pela qual nós enxergamos a tributação. E o objetivo deste episódio é de esclarecer um pouco essa visão, né? Como nós enxergamos a tributação e, de quebra, mostrar por que compreender a tributação enquanto um fenômeno pode ser algo útil na sua compreensão mais apurada sobre o fenômeno tributário e também na sua visão ou no seu planejamento relacionado à sua própria trajetória profissional. Deste modo, então, fiquem conosco e vamos entender juntos por que podemos falar em um campo tributário e por que, ou melhor, ou como essa visão pode transformar a sua carreira. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é entendermos o que é o campo, né? O que é o campo? Por que falamos em campo, né? A ideia de campo que nós utilizamos aqui, ela vem da sociologia francesa, mais especificamente de um autor chamado Pierre Bourdieu. Para Bourdieu, um campo é um espaço de disputa, é um espaço de interação estruturado por regras próprias, onde os atores desse campo, determinados atores, eles competem ou cooperam segundo um conjunto específico de valores e práticas, ou seja, os atores eles agem conforme uma sistemática de regras que faz sentido para eles mesmos. Somente os próprios atores entendem quais são as regras a serem seguidas, o que vale, o que não vale, o que é bem visto, o que é mal visto, quais são os troféus do campo, ou seja, quais são os signos distintivos de prestígio, enfim, todos esses elementos que somente quem faz parte desse meio compreende. Isso vale para várias áreas do conhecimento, várias áreas de atuação, não apenas o campo tributário. No futebol, nós temos vários atores que se relacionam em torno da ideia de futebol. Os jogadores, os técnicos, os dirigentes, todos eles formam um campo, o campo do futebol. Temos o campo da medicina, onde interagem médicos, enfermeiros, pesquisadores, enfim, vários outros atores, todos eles relacionados com a medicina. E no campo tributário, nós temos um conjunto de atores, podem ser todos resumidos por trás da ideia de tributaristas, ou seja, para designar por excelência quem são os atores do campo tributário, nós vamos usar a palavra ou a expressão tributarista ou tributaristas, né? Estes são os atores centrais desse campo. Feita essa pequena introdução, já é possível dissecarmos, né, dissociarmos, melhor dizendo, os três elementos fundamentais do campo tributário. Na verdade, vamos observar os três elementos fundamentais de qualquer campo, né? Esses elementos são os sujeitos desse campo, né? Já mencionei aqui que também podemos chamar esses sujeitos de atores, né? Temos um objeto, todo campo tem um objeto, ou seja, se os atores são aqueles que disputam espaço e interagem, o objeto é aquilo em relação ao qual os atores interagem, é aquilo em relação ao qual os atores disputam espaço, enfim. E, por fim, temos algo que liga os atores ao objeto e liga os atores entre si, ou seja, tem que haver uma maneira de se relacionar, um modo por excelência de relacionamento dos atores entre si e dos atores em relação ao objeto do campo.
E agora, mais especificamente no caso do campo tributário, né? Como eu já mencionei, os atores são os tributaristas. Então, até aí, tudo bem, né? Os sujeitos são esses tributaristas. Qual é o objeto do campo tributário? O objeto do campo tributário é a tributação, né? A tributação enquanto um fenômeno social. Ou seja, os atores do campo, os tributaristas, eles lidam com o fenômeno tributário na sua prática social, vamos dizer assim. E qual é a forma por excelência de relacionamento dos atores entre si e dos atores com o objeto? A forma por excelência é a forma discursiva, ou seja, a maneira por meio da qual os tributaristas exercem a sua prática social, relacionando-se entre si e relacionando-se com o objeto do campo, é por meio de uma atividade discursiva. Tá? É importante deixar isso claro porque não é tão óbvio que o discurso seja o elemento principal, né, ou a ferramenta principal, né, por meio da qual haja essa interação, já que existem outras áreas em que os atores precisam dominar determinados instrumentos, uma técnica específica, enfim. No caso da tributação, o que tem que ser dominado é o discurso do campo tributário. É o domínio desse discurso que revela como a prática social dos tributaristas é exercida. Mas a grande curiosidade que sempre surge quando falamos isso é o porquê de usarmos a expressão discurso tributário e não simplesmente linguagem tributária. Discurso e linguagem são a mesma coisa? A nossa escolha semântica, né, pelo uso da palavra discurso, ela não se dá por acaso, ela não é aleatória. E isso vem de onde? Bom, quando a gente olha para os estudos da linguagem, existe uma distinção tradicional, né? Uma divisão, melhor dizendo, dentro desse campo que leva a uma distinção de perspectivas sobre como encarar a ideia de linguagem. Então, tradicionalmente existe um lado desses estudos, né? um grupo, uma visão específica dentro dos estudos da linguagem que observa a linguagem como algo neutro. E se dedica basicamente a ficar estudando a maneira como os símbolos gráficos, as palavras interagem entre si, suas funções, enfim, mas entendendo a linguagem como um mero objeto neutro, desprovido de qualquer valoração que não seja a utilização específica da linguagem pelo ator. Por outro lado, e em contraposição a essa postura, existe uma outra visão sobre a linguagem que entende que a linguagem não é neutra, que ela é necessariamente o resultado de uma postura, de uma atitude, ou seja, a escolha das palavras não se daria por acaso, mas sim seria o reflexo das atitudes dos atores dentro de um determinado campo. Para diferenciar a sua visão, a sua postura da visão que considera a linguagem como algo neutro, os autores desta segunda vertente optaram por se referir à expressão discurso, ao invés de utilizar a expressão linguagem, justamente para destacar, para deixar claro que a linguagem não é passiva, que ela molda e forma a maneira como o objeto do campo é percebido, é defendido, é contestado, enfim, no nosso caso estamos falando da tributação. Então, o discurso tributário seria a expressão de uma atitude do tributarista em direção ao objeto do campo, que é a tributação enquanto um fenômeno. Então, é por isso que utilizamos a expressão discurso e não a expressão linguagem, para deixar claro que a linguagem, pelo menos para a nossa visão, ela não é neutra. Então, feitas essas primeiras explicações, né, sobre os elementos do campo, o porquê da utilização da palavra discurso, vamos tentar entender um pouco mais como a estruturação desses elementos pode ser útil do ponto de vista de um tributarista, sobretudo auxiliando na adoção de uma visão que nós chamamos aqui de uma visão realista do campo tributário. Então, como essa visão de campo em relação à tributação oferece uma perspectiva realista sobre essa área de atuação. Enfim, acho que o primeiro passo para compreender isso é entender o que estamos chamando de uma visão realista do campo. Não é apenas uma visão cínica, não é disso que estou falando. Eu acho que é importante destacar isso. Ser realista não significa ser cínico, mas simplesmente compreender que a tributação não acontece no vácuo,
ela não se dá por acaso, ela tem um histórico de acontecimentos e existem forças em disputa, existem atores centrais, atores periféricos, há interesses políticos, econômicos e tudo isso molda as regras do jogo. Então, entender a tributação enquanto um campo permite um olhar mais objetivo sobre suas dinâmicas e uma visão, nesse caso, uma visão mais realista sobre os acontecimentos do campo. Um dos desdobramentos dessa visão mais realista é a de compreender as nuances desses atores, né, já que os atores do campo são todos os tributaristas, mas nem todos os tributaristas são iguais. Então a questão é tentar compreender quais são as nuances que diferenciam esses atores. E aí eu tenho uma proposta que divide o campo tributário em duas dimensões, vamos chamar assim. Uma dimensão institucional, que diz respeito ao local, ao locus, né, ou onde o ator está localizado dentro dessa topografia do campo, dentro dessa estrutura formal do campo, ou seja, a depender da posição em que o ator se localiza, ele pode manifestar uma atitude diferente em relação ao fenômeno tributário. E a segunda dimensão, que nós chamamos de dimensão intelectual do campo tributário, diz respeito à maneira como os atores pensam a tributação, ou seja, diz respeito àquilo que nós chamamos do paradigma teórico que orienta a visão dos atores sobre o objeto tributação, que é o fenômeno central do campo. Ou seja, ele tem essa dimensão intelectual, ela vai influenciar a maneira como os atores enxergam o objeto, a sua atuação e aquilo que se espera dos seus pares. Então, é da intersecção ou da interação entre essas duas dimensões que nós temos a prática social tributária. Sobre a primeira dimensão, nós podemos, de uma maneira bastante simplificada, que fique claro, mas nós podemos dividir os atores, né? Lembrando que a primeira posição, que é a posição institucional, leva em consideração a topografia, né? O lugar em que esses atores atuam dentro do campo. Nós podemos dividir, então, esses lugares em três partes. Reitero, de uma maneira muito simplificada, com, obviamente, passível de críticas, há nuances dentro desses grupos, mas eu entendo que essa divisão em três partes, ela é, no mínimo, didática e facilita muito a compreensão do nosso argumento aqui. Então, nós vamos dividir essas posições institucionais naquilo que nós, dentro da ESTB, chamamos do ABC do campo tributário. Nesse caso que eu vou inverter a ordem, eu vou chamar de CBA do campo tributário. Então, o C, que é o primeiro grupo, é o C de contribuintes. Essa ideia de contribuintes, por trás dessa ideia de contribuintes, melhor dizendo, existe uma miríade de atores com interesses diferentes, às vezes até antagônicos, mas é possível aglutiná-los em torno dessa ideia de contribuintes, que envolve não apenas os contribuintes em sentido estrito, né, no sentido próprio da palavra, né, contribuinte como aquele que está submetido à regra tributária, que está no polo passivo da relação jurídica tributária, para usar um jargão do campo, que normalmente é chamado de contribuinte de direito, normalmente ele é chamado de contribuinte de direito, e aquele que arca com o ônus tributário, que no jargão do campo é normalmente chamado de contribuinte de fato. Além desse contribuinte em sentido estrito, nós temos os representantes dos contribuintes, né? Os advogados, né? Ou advocatos, né? Aquele que fala em nome do contribuinte, os demais consultores tributários, contadores, enfim, vários outros atores que representam esses interesses dos contribuintes. E que interesses são esses? Esses interesses são ligados diretamente ao impacto da tributação sobre os direitos subjetivos dos contribuintes, notadamente o direito à propriedade privada e o direito à livre iniciativa. Então, essas são as preocupações, normalmente de ordem material, envolvendo este grupo de atores, ou este subgrupo do grupo de atores no campo da tributação, que nós estamos aqui chamando de contribuintes, ou a categoria C dessas posições institucionais. O B vem de burocracia, ou burocracia fiscal, que seria o grupo formado pelos servidores públicos que ocupam posições normalmente estáveis dentro da administração.
notadamente, no caso brasileiro, os auditores fiscais ou outros cargos equivalentes, né? Auditores e administradores fiscais que lidam com a tributação sob a ótica do Estado, ou mais especificamente que lidam com a tributação sob a ótica da atividade financeira do Estado. Olha só essa nuance. Não se trata apenas de uma atividade arrecadatória, mas de uma atividade financeira no sentido amplo, o que envolve outras preocupações que não a meramente arrecadatória, embora normalmente seja essa a primeira e talvez às vezes a única apontada quando normalmente nos referimos aos interesses fiscais, né? A ideia de um interesse fiscal é quase sinônimo de um interesse arrecadatório, mas não necessariamente. Essa burocracia fiscal, ela pelo menos deveria, né, se preocupar também com aspectos relacionados à adequação da tributação, ao respeito ao sistema de direitos, a uma certa coerência na aplicação do discurso tributário. Enfim, não vou me estender muito nisso, mas só para dar alguns exemplos aqui, para trazer para a mesa alguns exemplos de preocupações outras que não necessariamente se confundem com essa postura meramente arrecadatória. E fechando aqui a nossa tríade de posições institucionais dos atores dentro da topografia do campo tributário, temos também o A de academia, ou seja, aquela preocupação acadêmica relacionada com a tributação. E o que isso significa, né? Bom, esse grupo ele é composto por professores, pesquisadores, ou seja, todos aqueles cujo interesse, pelo menos em tese, não se confunde com o interesse material que é muito mais próprio dos grupos C e B, mas que, de novo, pelo menos em tese, mantém um interesse meramente epistemológico em relação ao objeto do campo, que é a tributação enquanto um fenômeno. Ou seja, a grande preocupação desses atores seria a busca por uma coesão, por uma integridade do discurso tributário, pela preservação do sentido técnico das expressões do campo, né, dentro de uma idealização do que seria o tecnicismo no campo tributário. Enfim, seria uma preocupação muito mais com a preservação da qualidade do discurso tributário do que com quaisquer benefícios materiais ou subjetivos diretos decorrentes de a interpretação tributária se dar mais ou menos desta ou daquela maneira. Então, pelo menos essa é a expectativa, né, que se tem desses atores. Bom, feita essa divisão, a pergunta é, né, por que essa divisão ela é útil, como eu mencionei no início? Porque eu entendo que o reconhecimento desses três blocos ajuda a compreender as tensões que são próprias do campo tributário. Uma dessas tensões faz parte da cultura tributária, sobretudo no Brasil, isso é muito claro, que é a famosa dualidade fisco versus contribuintes, né? Eu faço severas críticas a essa distinção, mas eu reconheço que ela se explica justamente por trás desse ideário de interesses fiscais e interesses dos contribuintes. E a partir dessa idealização sobre esses interesses, muitas outras explicações sobre o campo tributário acabam emergindo. Mas, de novo, se adotarmos uma atitude realista em relação à tributação, somos obrigados a entender que existem muitas nuances dentro desses grupos e que essa dualidade ela não se explica de uma maneira tão simplista assim. Enfim, em resumo, essa divisão ela é útil porque ela nos permite colocar luzes sobre aspectos do comportamento desses atores que, por vezes, restam obliterados, né, esquecidos, ocultados. Mas nós falamos até aqui apenas da dimensão institucional dos atores dentro do campo. Vamos falar um pouco agora da dimensão intelectual do campo, né, que tem a ver com a maneira como os atores pensam a tributação. E, de novo, a partir de uma perspectiva realista, é óbvio que nós vamos analisar as relações de poder que envolvem essa discussão. Ou seja, quando se fala da dimensão intelectual do campo, a questão é quem controla o discurso tributário, né? Como eu disse, além das posições institucionais, há um outro fator importante que molda o campo, que é essa dimensão intelectual. E essa dimensão intelectual ela passa diretamente pelo processo de formação intelectual dos tributaristas. Ou seja, a maneira como uma pessoa se forma enquanto tributarista, né? Alguém que não é do campo vai estudar alguma coisa e no final desse processo de formação ele vai ser reconhecido como um par, vai ser reconhecido enquanto um igual. Esse processo de formação, no caso da tributação, ele é multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Que, diferentemente dos médicos, que todos fazem o mesmo curso, os advogados, que todos fazem o mesmo curso de formação, os tributaristas não necessariamente fazem uma mesma faculdade.
são várias as possibilidades, né, de uma pessoa se tornar tributarista, mas historicamente 2 formações têm se destacado, muito mais do que as demais. A primeira delas é no âmbito do direito, né, a formação em direito. Especificamente no Brasil, a tributação tem sido majoritariamente um tema do campo jurídico, né? Os juristas têm sido centrais na discussão da tributação no Brasil e, consequentemente, na confecção do discurso tributário, ou seja, o discurso jurídico moldou a forma como pensamos a tributação, influenciando doutrina, decisões judiciais, o que é óbvio e esperado, mas não apenas isso, influenciando também o discurso tributário, as categorias do campo tributário e, sobretudo, a maneira como nós enxergamos no Brasil o fenômeno da tributação. Como eu disse, o Brasil tem essa particularidade em que os juristas praticamente monopolizaram esse debate desde o século XIX, basicamente desde a fundação dos cursos jurídicos, cursos superiores em direito no Brasil, ainda no século XIX, no início do século XIX, até basicamente 20 anos atrás, se não até hoje. O outro grupo de destaque, que no Brasil começou a ganhar um pouco mais de importância recentemente, mas que em outras culturas tributárias é bastante presente, são os economistas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os economistas disputam o protagonismo do campo tributário com juristas. É muito comum que esses economistas eles estejam atuando diretamente na formulação de políticas tributárias, influenciando o debate tributário, influenciando a linguagem do campo e, consequentemente, o discurso do campo, né, as atitudes em relação à tributação, mas, como eu mencionei, essa não é uma característica do campo tributário brasileiro, embora no campo tributário dos Estados Unidos ou de outros países a presença de economistas seja muito mais presente. Se alguém tiver curiosidade, depois eu posso recomendar, mas tem uma obra de uma professora do Boston College, a professora Diane Ring, em que ela trata dessa questão da dualidade de juristas e economistas na experiência americana, e ela cita um outro autor, que agora de cabeça eu não me lembro, que tem um artigo cujo título é algo como juristas no ambiente de economistas, alguma coisa assim. Aliás, o artigo não, mas acho que uma passagem, um subcapítulo do artigo tem uma descrição mais ou menos nesse sentido, de preocupação, de crise mesmo do papel do jurista norte-americano no ambiente de economistas, sobretudo no campo internacional. Mas isso é apenas um parêntese para mostrar como essa questão da dualidade entre juristas e economistas pode ser bastante significativa, embora no Brasil não tenhamos muito essa experiência. Mas além dessa dualidade de juristas e economistas, é digno de nota mencionar que ao longo da história, ao longo da formação do campo tributário, é possível fazermos uma narrativa do desenvolvimento, da complexidade desse discurso tributário, atribuindo o seu nascimento, ou identificando o seu nascimento num debate muito mais político, sobretudo ali no período do iluminismo, desse movimento iluminista que houve no continente europeu, passando por um processo de incorporação dessa discussão tributária no âmbito da economia, ou da economia política, ainda não se chamava economia no início, ela vai chamar economia mais para o fim do século XIX, mas logo que surge a economia enquanto um campo de conhecimento, ou a economia política, esse debate tributário ele é cooptado, ele é absorvido pelo discurso econômico, e mais para o fim do século XIX nós temos a ascensão de um debate jurídico bastante marcado sobre a tributação, que vai dar origem àquilo que nós entendemos hoje como direito tributário. Então nós conseguimos historicamente verificar esse caminhar de uma discussão política sobre a tributação, passando por uma discussão econômica sobre a tributação e resultando numa discussão jurídica sobre a tributação. Só que, infelizmente, por vários acontecimentos, o debate político sobre a tributação ele acabou sendo obliterado. Como eu disse, o debate tributário ficou basicamente nas mãos de juristas e economistas, mas não podemos descartar a importância de cientistas políticos, sociólogos, historiadores, filósofos, quaisquer outros atores que lidam com a tributação, que podem vir a lidar com a tributação nas suas áreas de especialidade e que podem trazer contribuições valiosas para o campo tributário. Mas, historicamente, como eu disse, economistas e juristas têm ganhado destaque. Gente, encaminhando aqui para o final da nossa fala e já puxando aqui as nossas conclusões, o que importa de toda essa análise, dentro da proposta desse episódio, é compreender o impacto dessa visão na carreira do tributarista, Como um tributarista pode pensar a sua própria carreira, a sua própria atuação a partir dessa visão? Por que isso é importante?
Por que importa entender realisticamente, através dessa visão, seja de divisão topográfica, seja de divisão epistemológica ou epistêmica sobre a tributação? O que isso traz, né? Que aportes isso traz para a compreensão do tributarista? Bem, a nossa aposta é a de que, ao entender quem são os atores, quais são os discursos dominantes e como se estruturam as disputas, tudo isso, todo esse conhecimento ajuda o ator a navegar nesse espaço com mais clareza. Ou seja, entender que os atores lidam com o discurso tributário e que esse discurso ele é legatário das tradições econômicas e jurídicas, ajuda o ator a entender o seu próprio processo de formação dentro do campo. Isso pode ser útil tanto para quem quer construir uma carreira acadêmica, quanto para quem atua na administração tributária ou na advocacia ou na consultoria. Porque, no fundo, ser tributarista significa manejar o discurso tributário, pouco importando a posição topográfica que você ocupa dentro do campo. E aí isso dá muito mais clareza sobre quais são as expectativas que alguém tem de um tributarista. Isso é importante, ou seja, o domínio do discurso tributário é algo central dentro da experiência de um tributarista, a ponto dessa própria experiência ou da senioridade de um tributarista ser medida não apenas por um conhecimento técnico no sentido muito vasto, mas pela capacidade específica desse ator de operar o discurso tributário, de dominar as categorias do discurso tributário. Ou seja, quanto mais domínio do discurso, mais inserção dentro do campo. E daí a importância de uma consciência, a gente usa muito essa expressão, de uma consciência no uso do discurso tributário. E quando nós falamos em consciência dentro da ESTB, nós não estamos nos referindo apenas a questões técnicas do campo, mas a própria ideia de que esse manejo do discurso configura uma atitude do ator em relação ao objeto do campo e aos seus pares. Olhe a complexidade, percebam a complexidade disso. O discurso é, ao mesmo tempo, a ferramenta por excelência da atuação do tributarista, mas se entendermos que esse discurso ele é a expressão da atitude do tributarista, esse discurso também vai ser a imagem do tributarista perante seus pares. Ou seja, o manejo desse discurso é um instrumento de prestígio, é um instrumento de poder e é um instrumento de referência dentro do campo. De modo que deve haver uma preocupação consciente do ator no manejo do discurso, de modo a não macular a sua própria reputação, já que o discurso, né, pela própria essência daquilo que nós falamos aqui no início, né, dessa visão não neutra da linguagem, reflete a atitude do ator em relação ao objeto do campo. Enfim, meus amigos, minhas amigas, o ESTB Explica de hoje foi sobre como enxergar a tributação como um campo pode transformar sua compreensão da área e, por consequência, sua trajetória profissional. A ideia é a de que um mapeamento do campo permite ao tributarista se observar dentro desse campo, entender que ele pode fazer escolhas dentro desse campo, que a sua trajetória não está traçada desde o início, que há essa capacidade de ingerência, né, dentro do seu percurso dentro do campo. E a ESTB é um espaço institucional que valoriza muito esse tipo de debate. Nós discutimos isso não apenas do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista de um projeto de carreira dentro da tributação. Isso é algo que nos interessa bastante e daí a nossa intenção de trazer para todos aqui essa visão que nós temos do campo tributário e como isso pode ser útil para uma estratégia mais eficaz de desenvolvimento de um perfil profissional. Se você gostou desse episódio, fique ligado, nos vemos novamente no dia 2 de abril, daqui a 2 quartas-feiras, para mais uma edição do ESTB Explica. Até lá!